paz do Senhor, meus amados. Bem-vindo a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a tia Kelly, eu sou professora de primários, da turminha aí de 7 a 8 anos, para quem tem a sala separada. E eu estou aqui para trazer algumas dicas para vocês de como vocês trabalhar a lição número 9. Isso mesmo, a nossa lição tem por título Jesus chama alguns ajudantes. Então essa é a nossa pré-aula dessa semana. E eu trago aí para você algumas dicas de visuais, de dinâmica, de como você pode estar trabalhando essa semana, ok? Então, lembrando que o nosso objetivo essa semana é que o aluno, ele se disponha a ser um discípulo de Jesus. Então, será aí o que nós estaremos trabalhando aí nessa aula dessa semana. E tem um ponto central. Tia Kelly, qual que é o ponto central? Bom, o nosso ponto central dessa semana, que nós devemos aí trabalhar com as crianças, é que Jesus, ensinar para eles que Jesus nos escolheu para sermos seus ajudantes. Então, nós vamos trabalhar aí em torno desses dois pontos, ok? Então, eu trago para vocês aqui hoje, vocês viram que a minha mesa aqui está lotada de pessoas? Então, tem aqui vários discípulos de Jesus. Então, eu trouxe aqui uma mesa bem bonita, tá? Eu amei os visuais dessa semana, eu estou assim muito empolgada, estou muito feliz com o Senhor, porque eu gostei demais. Eu acredito que as crianças vão ficar fascinadas com a aula dessa semana. Então, assim, tem muitos detalhes, assim, nos nossos visuais, bem legais, que eu vou estar mostrando para vocês mais detalhadamente depois aí no vídeo à parte, tá bom? Na hora do Explorando a Bíblia. E, então, assim, temos algumas dinâmicas para a aula de hoje também, tá? A Tia Kelly vai apresentar algumas dinâmicas e tem aí o jeito de nós começarmos a trabalhar, tá bom? Lembrando que as dicas que eu passo aqui, meus amados, às vezes não dá tempo de você fazer tudo. Eu passo bastante dicas, você vê aí o seu tempo, vê o que vai se encaixar melhor e você trabalha aí do seu jeito. É claro que quem vai te conduzir é o Espírito Santo de Deus. Mas lembrando que nós devemos nos preparar, fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte, Kelly? A nossa parte é ler a palavra do Senhor aqui na Bíblia, tá bom? Ler na revista, que nós temos acesso, é buscar o conhecimento da parte humana e deixar que o Espírito Santo trabalhe, da forma que ele queira trabalhar. Lembrando que nós precisamos, então, nos preparar, tá bom? As crianças, vocês podem pensar que não, mas elas sabem quando você está preparada e quando você não está preparado para dar uma aula para eles, ok? Então, meus amados, vocês viram que eu tenho aqui hoje um quadro. Talvez não dê para vocês perceberem melhor por causa aí da posição da minha câmera, tá? Mas eu tenho aqui, eu vou trazer para eles essa semana, um mural, tá? Esse mural aqui é um flanelódromo, na verdade. E aqui eu já vou estar trazendo para eles, quando eles entrarem na sala, já vai estar esse mural preparado. Os visuais, meus amados, não vão estar na mesa desse jeito. Aqui eu pus para vocês verem, tá? Você vai colocar ali na hora que você for contar a história, tá bom? Mas esse mural já vai estar na parede, tá? Na parede ou como que você trabalhar lá na sua sala. Você já pode preparar aqui, tá? Aqui tem um mural aqui com o título da lição. Eu coloquei aqui um barco, e uma rede, tá? Só para dar a ideia da lição de hoje, tá bom? Vou mostrar para vocês com mais detalhe agorinha. Vocês vão ver melhor essa imagem. Por quê? Porque nós vamos estar começando a nossa aula ali, mostrando para as crianças, qual que é a nossa lição de hoje, nós vamos estar trabalhando, ok? Então, meus amados, o que nós vamos começar? Vamos começar de que jeito, aqui? Olha, você pode começar a sua aula aí, É claro que você vai começar aí dando os bem-vindos para os seus alunos, eles vão entrar, você vai receber eles com amor, com carinho, Mostrando para eles que você está feliz com a presença de cada um deles, tá? Você vai escolher ali um aluno para fazer a oração inicial, tá bom? Então, assim, esses detalhes do início eu não vou focar muito para mim ganhar tempo no decorrer do vídeo, mas você vai fazer o início da sua aula e a introdução de forma que você já é acostumado, tá bom? No meu caso, eu escolho sempre um aluno que é o ajudante do dia para fazer essa oração inicial, para ele ganhar o ponto que vai pro nosso plano de frequência dos pontinhos. Então, você que me acompanha já sabe desse plano de frequência, tá? Ou você pode assistir em outras pré-aulas aí. Então, assim, depois que fizemos a oração, que você já deu a introdução aí, vamos trabalhar o quê? Aí você pode apresentar, no caso, para eles, falando para eles assim, o tema da nossa lição de hoje. Meus amados, vocês viram aqui? Jesus chama alguns ajudantes. Você não quer dizer isso, O que nós vamos aprender na aula de hoje? E então você pode, no caso, apresentar a memória em ação. A memória em ação hoje, a nossa memória em ação, tá bem legal, tá? É quando Jesus, então, ele fala ali que ele chamou, na verdade, ali Pedro,
e fala que eles agora então seriam pescadores de homens. Então eu trouxe aí um momento bem legal para depois que você apresentar na Bíblia, professor, é importante que você leia na Bíblia sempre, tá? A memória em ação. Antes de qualquer apresentação, leia na Bíblia com os seus alunos. A tia Kelly tem o hábito de pedir todos os alunos, todos eles leem, um de cada vez, o que está na sua Bíblia, porque às vezes tem alguma versão diferente. Então, eu deixo todos eles lerem um versículo primeiro, tá? Com isso, eles já estão ouvindo várias vezes, né? Porque o colega está lendo, eles estão ouvindo, né? Já vai se familiarizando ali com o versículo. Depois, a gente lê todo mundo junto. E aí você vem, então, e apresenta a memória em ação, né? Que eu trago para você, que é a memória em ação dos peixinhos. Então, eu estou disponibilizando para vocês lá nos visuais, né? Esses peixinhos aqui, ó, são vários peixinhos. Na verdade, são 13 peixinhos, cada um tem uma palavra, tá? E você vai fazer, então, a parte da memória em ação, que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo agora, ok? Acompanha comigo. Então, amados, para memória em ação, o que eu trago é esse quadro, né, como se fosse o mar, né, como se fosse os peixes. E aqui nós preparamos um visual que eu simplesmente encapei ali, ó, enrolei o isopor no TNT, né? E aí eu preguei os peixinhos aqui, ó, usando aqueles alfinetinhos, tá? Da gente tirar e colocar, a gente compra eles em papelaria, tá vendo, ó? É aqueles alfinetinhos, tá? E só mesmo para dar um detalhe assim, como se fosse pescaria, eu coloquei aqui uma vara de pescar, tá bom? Só mesmo para enfeitar. Se você for fazer isso, cuidado para não deixar a parte do anzol, tá, meus amados? Então, o que seria a dinâmica da memória em ação? Depois que vocês apresentarem na Bíblia para os seus alunos, depois que eles lerem na Bíblia, então eles vão colocar em ordem. Tá vendo que eu coloquei tudo misturado? Tá tudo fora de ordem os peixinhos? Então, a intenção é que cada aluno venha, né, um por um, e escolhe um peixinho colocando na ordem, lembrando do versículo. Então, suponhamos que iria lá, nós já lemos o versículo, então vai a primeira criança. Vai lá, Emily. Qual seria o primeiro, amor? Jesus. Jesus. Então, colocaria o primeiro peixinho lá no início. Pode pegar ele em qualquer lugar embaixo, Emily. O negócio vai cair. Aí vem a primeira criança e escolheria ali Jesus. E aí, no caso, viria outra criança e pegaria o próximo peixinho, que daria essas lhes, né? Põe ele mais pertinho, Emily. Lhes. Aí viria outra criança. Disse. E então seria essa, né? Eles iriam colocar os peixinhos em ordem. Cada criança de uma vez ia colocar todos os peixinhos em ordem, tá? Para que eles memorizassem a memória em ação. No caso, primeiro eles leriam na Bíblia, tá bom? Para cada um depois colocar na ordem. Olha, então depois que cada criança vir e colocar um peixinho, né? O versículo vai ficar em ordem. Você pode pedir para que cada criança coloque 4 peixinhos na fileira, né? Tipo assim, coloca 4 peixinhos na fileira, depois 4 na outra, depois 4. E no final, o versículo da referência bíblica. Então, depois de pronto, o visual é esse, tá? E aí você pede que todos eles leiam juntos agora. O versículo está em ordem. Então, diz: Jesus lhes disse, venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então, essa é a nossa memória em ação de hoje. Então, você acabou de assistir aí, né, de ver como que você pode trabalhar a memória em ação com as suas crianças aí para elas memorizarem. Depois dessa parte, então, vamos dar início, então, à nossa aula, né, o Explorando a Bíblia, ou no caso aí, a nossa aula propriamente dita. E aí, o que eu trago para vocês? Primeiro, eu trago para vocês aqui um cartaz para você apresentar para as crianças. Já quero que cartaz é esse? Olha, nesse cartaz aqui, eu vou colocar a foto depois para vocês verem melhor, né? Aqui tem uma pergunta. O que é ser discípulo, né? Tia Kelly, o que é ser discípulo? E você pode fazer o quê? Olha, essa moldura aqui eu fiz com EVA, porque você pode estar fixando ela no seu mural, né? Eu agora estou preparando uns mural assim de isopor, você pode estar fixando então aqui no mural, tá? Colocando aqui o alfinete e fixando ela no mural para apresentar para as crianças. Ou você pode fazer o quê? Eu coloquei aqui no meu, olha aqui, ó. Já que ele ama esses palitinhos, né? Então eu coloquei aqui os palitinhos e você pode pôr na sua mesa. Se a sua mesa for preparada com a base de isopor, que é a minha, você pode deixar ela
visível desse jeito para as crianças. E você fala assim, crianças, o que é ser discípulo? Quem sabe me dizer o que é ser discípulo? E você deixa elas falarem, tá? Talvez elas vão saber expressar exatamente o que é ser discípulo. Talvez não. Então aí é a sua hora, professor, de ensinar para as crianças o que é ser um discípulo. E você vai falar assim, olha, vamos imaginar aqui conosco, né? Vamos imaginar aqui, vamos pensar em Jesus, ok? Pensamos em Jesus? Bom, estava Jesus ali com seus discípulos, né? À noite, né? E seus discípulos escutavam as pregações de Jesus. O que Jesus pregava, o que Jesus falava. E os discípulos o quê? Memorizavam, né? Todos os ensinamentos de Jesus. Então, eles escutavam e eles memorizavam. E outra coisa, os discípulos viam, né? O viver de Jesus. Eles viam tudo que Jesus estava falando, né? Pensa, os discípulos estavam andando com Jesus, ouvindo Jesus, memorizando e vendo que ele vivia. Então, nós podemos dizer que um discípulo é o aluno que aprende as palavras, os atos, né, as coisas que eles fazem e o estilo de vida do mestre, né? E qual é a finalidade? Ensinar outras pessoas. Então, se nós perguntarmos, Tia Kelly, o que é um discípulo de Jesus? Então, discípulo de Jesus é aquele que aprende com Jesus e ensina o que aprendeu. Passa para frente o que foi aprendido, ok? E aí, professor, eu tô mandando para você também essa definição que eu acabei de citar para vocês, tá? Tá aqui na parte de trás, né, do visual. Você pode, então, ler aqui ou você pode ensinar exatamente com as suas palavras, tá? Porque, na verdade, nós já sabemos o que quer dizer a palavra discípulo, tá? Então, você explicou para ele o que é discípulo, pode dizer para ele assim, olha, a Tia Kelly vai simplificar. Vou falar para vocês aqui de uma forma bem fácil o que é ser um discípulo. Tia Kelly, o que é ser um discípulo? Então, aí você pode, né, colocar do lado aí, eu posso deixar aí e falar assim, olha, ser discípulo é ser ajudante de Jesus, né? Ser ajudante, é ajudar Jesus. Aí você fala, Tia Kelly, mas Jesus precisa de ajuda? Aí você fala, precisa, Jesus precisa e ele quer ajuda, ele quer a nossa ajuda. E aí nós vamos ver que Jesus o quê? Jesus escolheu alguns ajudantes. E aí você pode pegar esse quadrinho aqui do ajudante, você pode pôr uma moldura como essa, tá? Essa moldura aqui a Tia Kelly fez de tirar e colocar e deixar sobre a sua mesa, ou você pode fixar ela no seu mural, tá bom? E aí então você vai falar para ele sobre ser ajudante. E aí você já falou para ele, né? O que um ajudante faz? Um ajudante ajuda o mestre, né? Ajuda aquela pessoa que está precisando de ajuda. E vamos aprender então como foi que Jesus escolheu os seus ajudantes, né? E aí você pode começar agora a explorar, a contar a história para eles. Depois que você, né, já explicou o que é ajudante, o que é o discípulo, tá? Aqui a Tia Kelly dá só um resumo para vocês compreenderem. Mas aí então você já deixa ali a plaquinha do ajudante e você começa então a trabalhar ou explorando a Bíblia. Você fala assim, olha, Jesus podia fazer todas as coisas sozinhos, mas Jesus preferiu arrumar alguns ajudantes. Jesus preferiu ter amigos junto dele, ajudantes, ter os seus discípulos. E Jesus, então, escolheu os primeiros discípulos. Quais foram os primeiros discípulos? Vocês sabem me dizer, crianças, o nome de algum discípulo? Vocês sabem quem foram os discípulos de Jesus? Quantos discípulos Jesus chamou no início? Quantos foram? Você faz ali algumas perguntas, deixa as crianças interagirem e aí então você entra no Explorando a Bíblia. E aí eu trago para você um novo vídeo à parte para ficar melhor de vocês verem o visual. Então assistam comigo aqui o Explorando a Bíblia. A história, na verdade, como que a Tia Kelly vai trabalhar aí, de uma forma resumida para você entender, ok? Então vem comigo para mais esse. Então, amados, para a parte do Explorando a Bíblia, né, eu trago aqui esses visuais que tem no canal ensinando vocês a fazerem também, tá? Essas redes aqui, ó, eu fiz com um tecido que chama filó, tá? Mas você pode usar aqueles saquinhos de laranja também, tá bom? Então, o que a história fala? Fala, então, que Jesus, né, depois que ele saiu ali do deserto, que ele foi tentado, então ele começou ali agora a preparar para arrumar alguns ajudantes, né? Separar ali os seus discípulos, pessoas para o ajudarem. Então, diz a Bíblia que ele caminhando ali, né, na beira do lago, e aqui para fazer o lago eu estou usando uma placa de isopor, eu simplesmente coloquei um TNT azul, e aqui um marrom para dar a impressão de ser ali, no caso, a praia, ali o lugar que Jesus estava caminhando. Então, diz a Bíblia que Jesus estava caminhando e ele encontrou o quê? Primeiro ele encontrou dois irmãos, né? Que seriam, né, esses dois irmãos aqui, que é Pedro, né? Simão, chamado Pedro, e o seu irmão.
e eles estavam então ali lançando as redes. Tia Kelly colocou aqui como fosse um anzolzinho, só para as crianças entenderem que eles eram pescadores, tá? Porque às vezes as crianças podem não entender a questão da rede. Mas então a Bíblia diz que eles estavam lançando a rede, né? Eles estavam pescando. E Jesus então chamou eles. E aí é o nosso ponto central, né? Que é a memória em ação, que Jesus chamou eles para ser o quê? Pescadores de homens. E o que eles fizeram? Então diz a Bíblia que eles imediatamente eles largaram ali e eles seguiram Jesus, né? Então eles acompanharam o mestre na mesma hora, os dois irmãos, tá? Eles então acompanharam Jesus. E aí você vai trabalhar para eles também a questão de ouvir Jesus, né, e obedecer Jesus. Diz então a Bíblia que Jesus continuou andando, né, e ele então encontrou um novo barco, tá? E aqui a tia Kelly fez um outro barco mais simples, mas você pode fazer 2 barcos iguais, tá? Encontrou, né, um novo barco onde estava o pai e os seus 2 filhos. E eles estavam o quê? Consertando as redes, né? Eles também eram pescadores. E o que a Bíblia diz? Que Jesus então convidou os 2, né, chamou os 2, e os 2 então deixou o seu pai e também seguiram Jesus, né? Eles também eram pescadores, mas eles imediatamente ouviu a voz de Jesus e seguiram o Senhor, né? Então aí você já tira essa parte aqui do barco, né? Aqui o meu espaço é pequeno, mas você pode pôr um de cada vez ali para você apresentar lá na sua sala. E então Jesus continuou o quê? Nem diz a Bíblia que então Jesus continuou ali, né? Pregando ali naquela região, e Jesus continuou então a chamar os demais discípulos. Jesus então continuou escolhendo. E você pode usar uma placa de isopor como esta minha, tá? E colocar os palitoches, como eu ensinei vocês a fazerem no vídeo. Ou vocês podem colocar o feltro e usar isso aqui pregado no mural, tá? A tia Kelly usa o palito. Então Jesus continuou ali e ele então agora deu continuação e escolheu os demais discípulos. E aí você vai falar, né, para eles um por um. Você pode falar que então Jesus, né, encontrou com Mateus, que estava ali na coleteria, né, que estava cobrando os impostos. Mateus era cobrador de impostos, mas Jesus também chamou Mateus, e Mateus também imediatamente seguiu Jesus. E aí você vai contar todo o Explorando a Bíblia. Eu não vou falar detalhes aqui para não tomar muito tempo, né? Professor, você vai ler a sua leitura lá e você vai colocar os 12. Você pode ir falando o nome deles, tá? Na hora que você vai falando, você vai colocando. Por exemplo, vai falando lá, né? Natanael, vai falando lá Judas, né? Judas Tadeu, vai falando que chamou também Judas Iscariotes, que chamou também Felipe, né? Chamou mais Natanael. E você vai colocar ali todos os discípulos. Vai ficar um visual muito bonito, olha. Aqui tem Jesus com todos os discípulos, tá? Tem os 12 discípulos. E aí você vai daí contar para eles a história, né, de Jesus escolhe os seus ajudantes, ensinando para eles a importância, tá? Lembrando qual que é o propósito, que é de ensinar eles que Jesus escolheu ajudantes, né? E assim como ele escolheu os ajudantes no início, ele também quer ajudante hoje, que nós somos esses ajudantes que Jesus está chamando, que cada criança é um ajudante. E como que eles podem ajudar Jesus? Levando a palavra do Senhor, né, a outras pessoas, aos coleguinhas na escola, aos vizinhos, fazendo a vontade do Senhor, ajudando o próximo, orando. Tudo isso é uma forma de ajudar a Jesus. Então você vai explorar aí este momento, professor, e passar aí o que a lição nos propõe, tá? Mas então esse aqui é o visual dos 12 discípulos que você estará apresentando nesta semana, tá bom? Lembrando que tem o vídeo ensinando a fazer os discípulos aí no canal também. Eu vou deixar embaixo na descrição, ok? Então, meus amados, você agora acabou de assistir aí, né? Como que nós podemos explorar a Bíblia, contar a história. E aí você pode falar para as crianças assim, crianças, vocês lembram todos os nomes dos discípulos? Quem foram os discípulos de Jesus? Ah, agora vocês podem me dizer quantos são os discípulos, sabe? E aí você deixa agora eles responderem. E aí você pega e fala assim, olha, vamos relembrar o nome dos discípulos de Jesus? Quais foram os discípulos, né? E aí você vai pegar, tá? Tia Kelly tá mandando para vocês aí o nome de cada um dos discípulos, tá na folha de A4 nos arquivos. Você vai recortar, tá? Os nomes individuais. E agora você vai colocar aqui no mural, tá? Então nós temos um mural lá, né, igual eu falei para vocês. E vocês vão colocar o nome aqui repetindo com as crianças. Vocês vão falar assim, crianças, qual que é o discípulo? Então, vamos falar um discípulo de Jesus? E aí você pode colocar na ordem ou pode colocar fora de ordem, o que você achar conveniente. E você então vai falando, né?
Simão, chamado Pedro, né? E você vai colocando lá no seu mural. Pra quê? Pra eles ficarem lá observando depois. Quem que era ali, o irmão ali de Simão? Quem estava no barco com ele? Ah, o seu irmão era Pedro, então tava lá, né, com seu irmão. E aí você vai colocando aqui todos os nomes, né, de todos os escolhidos. E você vai colocando ali e vai deixar todos eles ali fixos no seu mural. Para quê? Para que eles vejam aí no decorrer da semana, né, os outros dias, os nomes dos ajudantes de Jesus. Então eu vou mostrar para você também aí no quadro à parte como que você vai ver, né, este visual, como que você vai trabalhar para ficar melhor para você compreender. Amados, então esse aqui, ó, é o mural, né? Na verdade, ele é um flanelódromo. Tia Kelly tem ele já tem algum tempo, já falei pra vocês sobre ele. Mas aqui eu trago como visual para apresentar o nosso título da lição de hoje. Então aqui eu tenho aqui, né, o título da lição, né? Jesus chama alguns ajudantes. Coloquei aqui um barquinho, vocês vão receber todos esses visuais. E aqui eu fiz uma redinha, é a mesma que eu fiz lá nos visuais dos discípulos, tá? Eu estou usando aqui, ó, esse tecido, ele chama... acho que é filó o nome desse tecido, tá? Mas você pode usar aqueles saquinhos que vem com laranja também, dá pra fazer a redinha. Eu fiz aqui alguns peixinhos de EVA mesmo, restos de EVA, tá? E você pode dar esse visual. E agora aqui, ó, como eu disse pra vocês, né, o que vocês podem estar fazendo, eu estou segurando aqui o meu celular, mas vocês vão colocando aqui, ó, repetindo com os alunos o nome dos discípulos. Vocês vão colocar todos os nomes aqui embaixo, ok? Então, amados, depois que você colocar todos os nomes, o nosso mural vai ficar desse jeito. Ficou bem colorido, bem bonito, tá? E aqui o intuito é deles ficarem relembrando, né, os nomes ali dos discípulos. Se você quiser, pode repetir com todos eles aí agora, né, o nome dos discípulos. Eu não coloquei na ordem, não há necessidade de vocês colocarem eles em ordem, tá bom? Então, esse é o nosso mural que vai ficar dessa forma. Então, agora que você já pôs aí no seu mural, já falou com as crianças aí o nome dos discípulos, é hora da dinâmica. As crianças amam essa hora. Gente, eu não sei com vocês, mas comigo já quer, tem brincadeira hoje? De que nós vamos brincar? Qual que é a dinâmica? Então, é importante você levar aí dinâmicas que falam da aula, para eles memorizarem brincando, ok? E aí a tia Kelly traz duas dinâmicas para você, tá bom? Eu vou explicar para você aqui, mas eu vou ver se eu consigo disponibilizar no vídeo aqui, um vídeo no canal, com a brincadeira dinâmica em ação para vocês entenderem exatamente, tá? Então, a primeira dinâmica, qual que é? Nós ensinamos para a criança, né, para eles aí agora, acabamos de ensinar que o discípulo faz o quê? Ele escuta, né, ele aprende, ele escuta a palavra do mestre e ele então passa adiante, passa o que ele aprendeu. E aí eu trago uma brincadeira bem simples, só para eles entenderem exatamente isso aí, como que é. Você vai pegar, professor, vai colocar todas as suas crianças, ou pode ser em círculo, ou pode ser como se fosse um paredão, um do lado do outro, tá? Então você escolhe o que você achar melhor. E aí você vai brincar como se fosse o telefone sem fio. Começa você, professor, vai falar no ouvido dela assim, ó, bem baixinho, só para ele ouvir. Esta é a minha palavra, né? E eu quero contar com a sua ajuda. Leve a minha palavra adiante. E você então dá a Bíblia, a palavra de Deus para o primeiro aluno. Esse primeiro aluno vai fazer o mesmo, vai falar no ouvido do outro colega. Esta, né, é a minha palavra. Eu te escolho para ser o meu ajudante. Leve a minha palavra adiante. E aí eles vão passando, todos, até chegar no final. E você vai falar para ele o seguinte, que no final o último fala o que ele entendeu, né? E aí vamos torcer para que eles falem realmente o que você falou no início. Às vezes pode acontecer aí deles serem, desviar aí a palavra, né? De não entender exatamente o que você falou. Então, procure você, professor, que vai começar a falar bem nítido no ouvido dele, fala bem devagarzinho para ele entender. E aí ele ir repassando, tá? No final, você vai falar assim, o que você compreendeu? Se ele entendeu, né, exatamente como você falou para ele vai falar em voz alta para que todos ouçam. Você vai falar parabéns, ótimo. Vocês foram excelentes discípulos. Vocês escutaram exatamente o que Jesus mandou, exatamente o que o mestre mandou e passou exatamente o que o mestre ensinou, né? Vocês passaram o que Jesus ensinou para vocês, né? E você dá o parabéns. Suponhamos que no decorrer aí de passar um para o outro, eles vão mudando, acaba que no final não sai nada do que foi falado, né?
Pode ser que aconteça isso, né? E aí você vai falar assim, olha, gente, no início, Jesus falou, né? Nós aqui passamos uma hora, nós falamos que esta era a palavra do Senhor e que ele estava escolhendo você como um ajudante para levar a palavra adiante, né? Esse foi o mandamento. Mas sabe o que aconteceu? No decorrer do caminho, a história mudou, né? A ordem do Senhor foi alterada e ela não aconteceu como deveria acontecer. E aí você vai trazer aí uma lição para eles, da importância de nós sermos discípulos verdadeiros. O verdadeiro discípulo, ele ouve exatamente o que o mestre manda e faz exatamente o que o mestre manda. Assim como os discípulos de Jesus. Jesus falou para eles e eles largaram tudo imediatamente e seguiram ao Senhor. Seguir ao Senhor é fazer exatamente o que o mestre manda. Se nós ouvir o que o Senhor falar, né, e seguir exatamente, nós vamos fazer como os discípulos, né? Vamos ser verdadeiros discípulos de Jesus. Mas nós não devemos deixar que as coisas, né, no caminho, nos tire do foco. Qual que é o foco? Fazer a vontade do mestre. Quando nós não entendemos, no decorrer aí aconteceu deles se perderem, é porque eles tiraram os olhos do foco, que é Jesus. Que as crianças, aí você vai ministrar para eles aí, para eles estarem sempre focados no Senhor. E como fazer isso? Lendo a palavra, buscando, né, se santificar, estando em comunhão com o Senhor, né, jejuando, consagrando. Nós devemos ensinar as crianças desde pequenos a fazer isso. E aí então você traz essa dinâmica. É algo muito simples, mas vai ter um grande significado para vocês ensinarem para ele a diferença daqueles que realmente são os verdadeiros discípulos de Jesus, que é ouvir e passar adiante exatamente o que foi aprendido, tá bom? Então essa é a primeira dinâmica para você fazer. A segunda dinâmica é mais para uma memorização dos discípulos, tá? Então, se você acha importante, assim, que eles aprendam realmente o nome dos discípulos, aí eu trago uma nova dinâmica. Se você achar, não, que não é algo tão importante no momento e que não vai dar tempo, você traz só essa primeira dinâmica, tá? Da palavra, porque essa é uma dinâmica que eu creio que é muito importante. E aí, a outra dinâmica para eles aprenderem o nome, eu trago aquela caixa surpresa. Nós já usamos essa caixa surpresa em outra atividade, em outra aula. Então é a mesma caixa, tá? Eu já expliquei pra vocês, tem algumas pessoas que já fizeram. E aí aqui dentro dessa caixa você vai colocar o nome de todos os discípulos, tá? Tem que ter o nome de todos eles. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer um círculo ou pode deixar mesmo o paredão de comprido, como eu falei pra vocês na outra dinâmica. Qual que é o intuito? O intuito é que cada criança vai pegar um nome, tá? Vai começar ali no primeiro, é claro. O primeiro vai pegar um nome, né? O nome que ele pegar, ele vai falar, né? Pedro. E ele vai falar bem alto. Pedro. E aí todos vão repetir. Pedro. Então ele ouviu 2 vezes. Fica com o Pedro na mão. Chegou, passa a caixa. Aí depois que todos repetiram, o segundo pega outro nome. O segundo pegou, vai repetir. André. Só que aí nessa hora, eles vão repetir o primeiro nome e o segundo. Então eles vão gritar, Pedro, André. Então, beleza. Segura aí o segundo. Quando chegar no terceiro, já vai ter 2 nomes, né? O terceiro vai pegar, vai falar em voz alta, Tiago. E eles todos vão repetir junto, inclusive ele. Só que eles vão repetir desde o primeiro nome. Então eles vão repetir lá. Aí por isso que tem que estar segurando, porque o primeiro vai ajudar, né? Cada um. Eles vão repetir, Pedro, André, Tiago. Então, beleza. Chega no quarto, o quarto pega um outro nome, deixa eu achar aqui o nome. A pessoa pega e fala, Mateus. Então, ele vai falar em voz alta, Mateus. E aí todos vão repetir, desde o primeiro, na mesma ordem. Então, Pedro, André, Tiago, Mateus. Qual que é o sentido? Eles estarem repetindo várias vezes os nomes dos discípulos. E assim vai até chegar nos 12. Quando chegar nos 12, todos vão falar junto. Então, Pedro, Tiago, e vai repetir todos os nomes dos discípulos. Então, é algo assim, para eles estarem repetindo, para eles memorizarem o nome dos discípulos de Jesus. Então, assim, vai ser divertido também, tá? Mas é mais para eles memorizarem os discípulos, tá bom? Então, se você tiver tempo de fazer, faça, que eles vão gostar dessa dinâmica também, tá bom? Então, aí, essas foram as 2 dinâmicas. Depois, então, para nós finalizarmos a nossa aula, eu trago, então, uma lembrancinha para você estar apresentando aí para os seus alunos. Você dá para eles de recordação com um intuito.
Eu trago aqui duas lembrancinhas, eu já falei pra vocês sobre elas aí no canal, tá? Quando eu tô ensinando aí vocês fazerem essas lembrancinhas, então lá tá bem explicado o porquê das duas. Então eu vou dar só um geral aqui. Duas porque, se você tiver duas turmas, tiver os seus alunos misturados, tem os crianças bem pequenininhos, você faz esse aqui, que é só o barquinho normal e tem aqui só a memória em ação aqui em cima. Se a sua turma é só dos primários mesmo e tem os alunos maior, né? Ou se está misturado, você dá esse barquinho maior para os alunos maiores que sabem ler, tá bom? Então é uma lembrancinha. Por quê? Porque essa lembrancinha maior aqui tem um intuito especial, tá? Eu vou deixar aqui embaixo no link o vídeo que eu falo sobre como fazer, porque ela tá bem explicado, você vai ver direitinho como que funciona. Mas aqui, ó, eu tenho um barquinho só para lembrar, porque a gente vai falar falou do barco ali, né, que eles estavam no barco, começou ali. Então eu tenho aqui no início a memória em ação, para eles levarem para casa e memorizarem. Quando você abre aqui, ó, aqui dentro eu tenho novamente o nome de todos os discípulos, para eles continuarem memorizando em casa. Aqui nesse lado tem aqui uma mensagem especial, né, que fala que Jesus está chamando alguém especial. Quando ele abre aqui, ó, no caso fala que esse alguém especial é ele, né, no caso você, e aqui do lado fala que ele é o ajudante especial. Então, na verdade aqui, ó, são 3 triângulos que aí forma aqui o barquinho. Então é algo bem legal, daqui não dá pra vocês verem direito porque tá distante da câmera, mas nesse vídeo aqui embaixo dá pra vocês entenderem exatamente o que eu estou falando pra vocês. Então assim, ficou bem legal essa lembrancinha, acredito que as crianças vão gostar muito, é muito importante vocês fazerem essa lembrancinha para as crianças. Se não puderem, faça só o barquinho mais simples. Lembrando aqui que nós fizemos usando restos de EVA para você aproveitar, tá bom? Então, meus amados, essas foram as ideias para a pré-aula de hoje, né? Para a lição de número 9. Eu espero realmente ter ajudado você. Se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu like aí, deixe seus comentários também, porque isso me ajuda a entender que eu estou realmente ajudando alguém, tá? Me deixa saber aí que eu estou de alguma forma aí contribuindo, né, para as suas aulas, tá? E se inscreva no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E outra coisa muito importante, professor, repassa esse vídeo, né, para outras pessoas que podem também estar precisando de algumas dicas. Às vezes não é professor de primários, mas tem alguma dica aí que pode ajudar outra turma, tá bom? Então, olha, um beijo para você. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Lembrando que todos esses visuais, todos os moldes, eu vou estar disponibilizando no nosso grupo de WhatsApp, tá? Então você vai ter todo acesso lá. É só você, então, reproduzir aí na sua casa, tá bom? Olha, um grande beijo da tia Kelly. Que Deus te abençoe grandemente. Que o Espírito Santo de Deus te conduza nessa aula, nessa semana. Que você seja um canal de bênçãos para os seus alunos. Fique na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima pré-aula.